Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou André Mota, consultor especialista de imagem masculina. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é André Mota, sou especialista e consultor em imagem masculina. Aqui eu estou trazendo o meu posicionamento para 2026 e eu vou ser bem direto em relação à minha missão e meu propósito. Propósito esse que eu resisti durante muitos anos, durante 4 a 5 anos, desde quando eu me aposentei na Marinha, depois de 31 anos, um local em que uma carreira que eu aprendi, dentre outras coisas, disciplina, postura, aprendi sobre vestes, conheci lugares, culturas, então tudo isso me ajuda a trabalhar com imagem masculina, com consultoria. Eu venho resistindo durante muito tempo, falar diretamente com homens cristãos, querendo sair daquilo que todo mundo já faz. Look, ostentação, peças, compras. Eu queria sair um pouco disso. Eu tenho parcerias, continuo lá na Rede Vizinha, vou deixar até o link aqui nesse vídeo, continuo trabalhando lá na Rede Vizinha, mas eu queria falar aqui mais com homens cristãos, diretamente, sobre vestimenta, sobre imagem. E a imagem que não é somente a vestimenta, é sua postura, sua fala, seu comportamento, tudo aquilo que você carrega por dentro vai ser refletido por fora. O que você carrega por dentro é Cristo. Sim, nós temos diferença com homens que não são cristãos. Nós temos, sim, responsabilidade no nosso corpo. E quando se fala de templo do Espírito Santo, muitos homens imaginam academia, imaginam alimentação, certo? Tudo bem, mas também aquilo que você coloca no seu corpo comunica alguma coisa. Inclusive, quando você malha demais, quando você está no shape, aquilo também comunica alguma coisa de acordo com como você se veste. Então, tudo isso nós temos que ter cuidado, sim. E não há homens cristãos, não há homem cristão no mercado falando com você, homem cristão. Há muitas mulheres falando com mulheres, há consultoras, mas não há homens falando sobre vestes e vestimentas com homens cristãos, até baseado, é claro, nas Escrituras. E eu me coloquei nessa posição para 2026. Quero fazer vídeos um pouco mais longos. Continuo falando sobre trajes, vou trazer também aqui sobre trajes, peças, claro, vou continuar com isso também. Não se preocupe, muitos amigos têm perguntado também sobre isso. Eu continuo com consultoria de imagem, continuo com o meu e-book para homens cristãos. Vou deixar o link também aqui para iniciar, para quem está iniciando, querendo entender mais um pouco sobre imagem masculina cristã. Vou deixar tudo aqui no link para você dar uma olhada. Mas aqui eu quero falar com homens cristãos. Quero fazer vídeos, falar também sobre livros diretamente com homens cristãos. Tem muitos livros que eu leio a respeito e que também tem a ver com imagem masculina cristã. Então eu quero trazer sobre isso aqui também. E a Bíblia Sagrada fala de Gênesis, Apocalipse, sobre vestes. Desde Adão e Eva, depois que eles pecaram e criaram folhas de figueira, e Deus, o primeiro estilista, cria as túnicas e os veste. Ele não deve ter ficado satisfeito com aquelas roupas, apenas folhas de figueira. Então Deus vai lá e cria túnicas para eles, túnicas de pele. Passando por José, por exemplo, um exemplo de comportamento de um homem cristão, quando ele nega a mulher de Potifar, mesmo não tendo ninguém para ver o que ele ia fazer, mas ele não queria pecar contra Deus. A vaidade, o ego, a carne não falou mais alto. Então isso tudo é importante para nós, homens cristãos. Aquilo que a gente reflete externamente é o que a gente carrega por dentro, que é Cristo. Então eu acredito nisso, para que a gente também não caia em situações em que eu, como experiência, já caí. Problemas financeiros, problemas de vaidade, soberba, arrogância. Por quê? Porque tudo isso derruba homens. E eu sei disso. Eu passei por isso. Eu entendo do que eu estou falando. Tive que ser quebrado durante um bom tempo para entender que a imagem masculina cristã, eu atender realmente esse chamado, essa missão, esse propósito. Que não dava para ficar fazendo o que todo mundo fazia, que todo mundo já faz. Até porque eu nunca me senti bem fazendo sempre a mesma coisa. Como eu disse, continuo com o meu canal na Rede Vizinha, continuo falando não só aqui, como lá, sobre vestes, sobre looks, trajes, peças, tudo isso é importante. Continuo com o trabalho de consultoria, quero criar uma mentoria, tudo bem.
mas eu acho que eu podia contribuir com mais, com livros que eu leio, para homens cristãos, associando a nossa imagem, porque imagem é comportamento, é fala, é postura, tudo isso é importante para o nosso dia a dia, é importante para a nossa vida espiritual. Lá em Samuel, eu lembro bem, um versículo que eu não consigo mais esquecer, porque eu uso ele como base em muita coisa, em palestras que eu levo também para homens cristãos, em igrejas, a palestra que eu levo para homem cristão fala principalmente sobre isso, baseado nesse versículo, 1 Samuel 16, 6 e 7. Aquela passagem em que o profeta vai ungir o novo rei de Israel, que seria Davi. Quando o profeta chega na casa de Davi, ele vê Eliabe, forte, parecendo um guerreiro. Ele é um guerreiro, né? Bonito, enfim. Externamente, o profeta olhou, achou que ele seria o rei, seria ungido, mas Deus chama a atenção dele que não, o homem vê assim, o homem vê o externo, mas eu, Deus, vejo o coração. Então, se a gente entende que a nossa vestimenta é importante para o nosso dia a dia, para a nossa família, para a nossa vida social, para o nosso trabalho, para tudo que envolve essa parte no mundo em que nós vivemos, ela também é importante para Deus, internamente. O que ele vê quando ele olha para dentro de nós? Ele vê vaidade? Ele vê arrogância? Muitos homens na Bíblia caíram por isso. Davi, Sansão, próprio Saul. Então, muitos homens caíram porque se acharam muito importantes, achavam que realmente não conseguiram se conter a carne, não conseguiram conter a vaidade, o poder, não conseguiram lidar com isso. E eu sei o que eu estou falando. Muitos homens caíram assim na Bíblia, muitos homens caem assim hoje. Eu não vejo fofoca gospel, nada disso. Mas como procuro muita coisa cristã, acaba aparecendo esses sites aí nas redes sociais sobre homens de Deus, pessoas conhecidas até caindo em pecado, sendo expostos. Então, tudo isso por vaidade, poder, tudo isso a gente não pode tropeçar e não pode também buscar ser pedra de tropeço para ninguém. Mas são homens de Deus, pessoas que pecam como nós, pessoas que precisam de arrependimento, claro, assim como eu, assim como todos nós precisamos, falo por mim, todos os dias eu preciso de arrependimento, sem sombra de dúvidas nisso. Todos os dias. Todos os dias eu peco, todos os dias eu preciso ir à cruz, todos os dias. Com toda a humildade do mundo, porque eu sei do que eu já passei, da onde eu saí e das coisas que eu vivi, não só comigo, como com a minha família. E eu quero trazer isso para vocês aqui, ensinar isso para vocês, para evitar também que caiam em certas armadilhas e que entendam também a importância disso para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, o que as suas vestes comunicam. Elas comunicam aquilo que você carrega, que é Cristo. Comunicam também nas situações, nas ocasiões, quando Deus chama Moisés e fala com ele assim: fala para Arão que ele e seus filhos serão sacerdotes, vão servir como sacerdote. Lembra? Êxodo 28, se não me engano. Ali, logo em seguida, Deus vem especificando toda a vestimenta que eles deveriam usar como sacerdote. Ou seja, para aquela ocasião, como sacerdote, eles teriam vestimentas específicas para aquele ritual, para aquela situação. E isso nos ensina que em cada situação nós temos sim que ter vestimentas. E se não fosse importante, Deus não detalharia tudo o que ele queria naquelas vestes. E em Gênesis, Apocalipse, se fala de vestes, tanto de forma literal como de forma metafórica. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse sobre vestes. E é o que nós vamos falar aqui. Espero ter uma grande comunidade com vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês entendam. Se quem está vendo esse vídeo e não me segue na rede vizinha, vai lá, dá uma olhada, vai entender um pouco mais do que eu falo. E eu vou trazer mais aqui agora no YouTube. Então, estou muito feliz por isso, muito feliz por essa decisão e espero que você me acompanhe e que a gente faça uma grande comunidade de homens cristãos falando sobre vestes, vestimenta, também no nosso dia a dia, mas também naquilo que pode, aquilo que Deus vê, a imagem que Deus vê, tem dentro de nós. Dá um like,
compartilhe esse vídeo com outros homens cristãos, ajuda o canal a crescer e vamos em frente. Como eu sempre digo lá na Rede Vizinha, sempre em frente e com Deus. Valeu!